Vou começar me apresentando, então. Meu nome é Amanda Soares, sou mais conhecida como a PCD Perigosa. Eu sou bolsista do Mapeamento Acessa Mais, também sou pesquisadora em literatura DEF e sou influencer digital. Vou aqui falar também a minha autodescrição, que eu sou uma mulher branca, baixinha, de cabelos pretos escuros, também curtos, e olhos escuros. Uso um óculos cor amadeirada, tenho um nariz achatado, uma boca larga, e ao meu fundo está aparecendo 3 quadros. À minha esquerda tem um quadro da Elis Regina, no meio tem uma frase, e à direita tem a foto da Maré Gadu. Eu vou agora apresentar e fazer a autodescrição da intérprete de Libras, que é a Cíntia Santos. Vou pegar aqui minha colinha. Ela é uma mulher preta, de cabelos black. Perdão. Ela está usando uma camiseta da empresa de acessibilidade Dê um Sinal e está sentada numa cadeira preta. Ao fundo dela tem um painel verde. Olá, boa noite. Obrigada, Obrigada. Amanda. Boa noite. Eu sou Estela Lapone, sou performer e videoartista e eu vou me descrever. Sou de São Paulo. Eu tenho cabelos curtos, corte assimétrico, em transição capilar. Eles estão brancos e grisalhos no cucuruco e na franja reta e preto nas pontas. Estou com um cachecol preto no pescoço, porque aqui em São Paulo tá frio, e um moletom branco, com algumas texturas de pelúcia e trançado. Atrás de mim, uma parede branca e eu tenho as mãos tatuadas e estão com esmalte gasto. Tenho piercing no nariz, tenho olhos amendoados, uma sobrancelha arqueada e um nariz de batatinha com piercing no nariz, no septo e na lateral e uma boca média, nem grande nem pequena. E é isso. Passo a palavra para Sara se autodescrever e aí eu começo a falar sobre a conversa, né, de hoje. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Sara Paulier. Eu trabalho com cinema e deficiência há um tempo já. Eu sou produtora das ações de acessibilidade do Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu sou pesquisadora também. Eu concluí meu mestrado no ano passado. E, além disso, eu estou fazendo uma pós-graduação em audiodescrição e estou estudando Libras também. Tentando me aprofundar mais nas questões práticas de acessibilidade em geral. Bom, eu sou uma mulher branca de pele bem clara, meus cabelos são castanhos escuros, eles estão mais ou menos abaixo das orelhas, eu uso franja, eu estou usando um arquinho preto porque meu cabelo está crescendo, então está numa fase meio difícil. Eu estou com uma maquiagem com um delineador preto nos olhos e um batom vermelho. Eu estou usando um lenço peruano, que é de várias cores, azul, verde, rosa, e por baixo uma blusa verde escura e um colar com uma borboleta. Atrás de mim tem uma janela com a bandeira do IFALA e do lado direito um quadro com os membros da banda Led Zeppelin. Maravilha, obrigada, Sara. Bom, essa é a primeira live do Mapeamento Acessa Mais. Eu estou muito feliz de estar com a Sara aqui, com a Amanda. A gente vai conversar um pouco sobre justamente a pesquisa da Sara, que é a pesquisa de mestrado que é Deficiência em Tela, Processos de Realização do Corpo Desviante no Cinema. A Sara analisou o Profanação e que é meu primeiro curta, e o curta do Victor Di Marco, que é o... Como é que é? O que pode um corpo, né? Então, eu queria já começar perguntando algumas coisas para a Sara, que é, primeiro, né, eu estava relendo a tua dissertação, e aí eu vi que você fala, né, sobre essa questão da autoimagem, quando você retrata a autoimagem no teu primeiro curta,
que você faz, que você produz dentro como TCC, né, da tua formação em cinema e audiovisual. E uma coisa que me chamou a atenção né, sobre essa questão da autoimagem retratada, uma dor imposta. Eu queria que você falasse sobre essa questão de uma dor. Eu vou juntar algumas coisinhas para você juntar aí a tua fala. Aí, no final nas conclusões finais, me chamou a atenção também que o que te move a pensar sobre isso, sobre o cinema e deficiência, foi um livro, que é a Teoria e Prática Junto ao Povo, que que foi uma inspiração para você. Esse livro foi um primeiro cutucão, pelo jeito, né? Que você recebe, que é sobre a cultura andina, né? De povos andinos fazendo cinema, mas aí, a partir dos povos andinos, você se sente provocado. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, muitas coisas, vamos lá. Se eu deixar alguma coisa eu passar, pode me lembrar, viu, Estela? Bom, acho que a primeira coisa, assim, para falar sobre a minha dissertação tem a ver com isso que você trouxe das minhas primeiras experiências no cinema. Eu sou formada em cinema e audiovisual, e durante o meu curso foi um momento em que eu estava me entendendo como pessoa com deficiência. Então, foi o momento em que eu saí do armário. Porque antes disso, eu falava que eu tinha um problema, e tentava passar. A minha deficiência sempre passava despercebida em alguns locais. Então, isso foi sempre uma questão, assim, esse movimento de esconder a minha deficiência. E nesse momento de faculdade, que é um momento que abre muito a cabeça das pessoas, né, em estudo, eu comecei a me apropriar desse lugar da deficiência, no sentido de tomar próprio e de me afirmar enquanto pessoa com deficiência mesmo. E foi num momento em que não se falava muito sobre isso, como agora nós temos visto, né, um movimento muito maior. Então, momento, só para situar isso em termos de cronologia, que período foi mais ou esse menos 2015, por aí, ainda não era tão articulado como a gente já está mais articulado hoje, né? E aí, nesse momento, eu comecei a querer pensar como que nós, pessoas com deficiência, pensamos as nossas próprias imagens. Isso veio muito de um desejo meu por observar que no meu curso de cinema, muitas vezes em experiências relacionadas a um set, ou enfim, eu ficava de fora, eu era colocada sempre à margem, certas características da minha deficiência, como, por exemplo, usando a câmera para filmar alguma coisa, eu tremia. Então, isso incidia na imagem fílmica. E eu comecei a entender como que seria se eu produzisse essas imagens a partir desse lugar de deficiência. E aí, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, que foi um documentário sobre a sexualidade das pessoas com deficiência. Foi um curta, onde eu e mais 4 pessoas nos filmávamos e falávamos sobre nossa sexualidade e nossas experiências no assunto. Depois disso, veio o desejo de trazer todos esses questionamentos sobre essa imagem das pessoas com deficiência para uma pesquisa acadêmica. Muito porque eu entendi que era um espaço de elaborar isso de uma outra forma. E foi aí que eu comecei a relacionar com outras coisas que eu estava estudando no momento. Eu tinha uma relação muito grande com o cinema indígena. E foi aí que eu conheci essa referência que você me perguntou, o Jorge Sanrinês, que tem um livro que chama Uma Teoria Junto ao Povo, que é uma entrevista dele. E nesse livro ele fala muito de fazer um cinema junto com os povos Aymara, na Bolívia, porque ele é boliviano. E nesse movimento de colocar à frente essas narrativas que eram deles. Então, isso gerou em mim um desejo
de trazer isso e de pensar como que é esse cinema que a gente está fazendo, o cinema das pessoas com deficiência, como que é esse lugar, não da pessoa com deficiência sendo filmada por um outro, mas ela mesma produzindo novos imaginários, novas imagens sobre si mesma. E aí, foi o momento que eu decidi estudar cineastas com deficiência. E a grande dificuldade, eu acho que desse momento, que aí já era em 2020, na verdade, em 2019, mais ou menos, que eu comecei a fazer essa pesquisa. Eu ainda não conhecia. Eu queria estudar esse cinema, mas eu não conhecia pessoas que estavam fazendo esses filmes. E aí eu corri muito atrás, e eu acho interessante até pensar nisso, até relacionando com a proposta do mapeamento aqui, que é justamente a gente conhecer e ter essas referências DEPs, né? Que é o que a gente está buscando aqui. Não tinha naquele momento. Então, era muito mais difícil de conseguir. E depois de procurar muito. Isso não tem como. Desculpa te interromper. E isso não tem como, por exemplo, na pesquisa, como que você vai encontrar? Porque nem sempre essa Não informação consta, né? De que o realizador ou a realizadora é DEF, por exemplo. Não é uma informação que consta, né? não costuma constar. E aí foi parte do processo da dissertação também mapear e tentar encontrar quais filmes são sobre deficiência e quais dentro desses filmes sobre deficiência são feitos por pessoas com deficiência. E aí tem toda a dificuldade desse mapeamento mesmo, de encontrar pessoa com deficiência, qual a deficiência, para entender mais mesmo, né? E muito depois isso começou a chegar, mas eu comecei a construir essa base. E hoje eu fico muito feliz que nós estamos conhecendo muitos outros cineastas e pessoas fazendo cinema, né? E com diferentes deficiências. Uhum. Sim. Tem uma coisa que você fala também, né? Quando você diz a respeito, né? Quando você era excluída, né? No set, você era colocada de canto, porque você não ia dar conta, né? A questão do tremer da tua mão quando filma, né? E a gente vê que o cinema, a gente, quando começa a realizar e ter que explicar para uma direção de fotografia, que, por exemplo, no Laeme, né? Eu quero uma câmera capenga. Como é que é essa câmera capenga, né? E como é difícil essa desconstrução para quem vem de um cinema puro, quem faz cinema audiovisual e não é de outras linguagens e que se junta aí, que nem eu, né? Sou de outras linguagens e comecei a fazer cinema. Então, a minha cabeça é um pouco mais aberta, não sou tão bitolada na linguagem, né? Então, eu percebo que tem esse lugar, né? De quem vem de uma formação muito estrita do cinema, do audiovisual, a imagem tem que ser limpa, nítida, o quadro harmonioso é o quadro que é simétrico, né? E o quanto isso é uma coisa que a gente vem pesquisando aí, colocando em prática o que é esse corpo nesse território, né? Porque o corpo é um modo de estar no mundo, é um modo de viver o mundo e criar um território também. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a questionar levantar essas questões, a gente também está criando um mundo, né? E aí você fala também do quanto os equipamentos também são só pensados para pessoas com motricidades típicas, né? Outros corpos, outros modos de segurar a câmera não existe. É só com duas mãos, né? Enfim, não tem a relação com o corpo, né? Não é direta do objeto, equipamento e o corpo do diretor ou diretora de fotografia. Sim. Eu acho que uma das coisas que, no momento de definir quais filmes eu iria analisar, né, dentre dos que eu tinha encontrado naquele momento, essa foi uma das coisas principais que me chamou a atenção no Profanação, que foi escolhido, né, para fazer essa análise. Como que os profanação? Como você chegou na profanação? o Desculpa te interromper, mas como você chegou na profanação? Foi o seguinte: eu conheci o Daniel Gonçalves no Festival de Tiradentes, e aí eu estava conversando com ele sobre
o meu desejo de estudar isso. E ele recomendou o Profanação, falou de você, e foi assim que eu conheci. E, Ah, tá. o Que Pode um Corpo eu conheci um pouco mais tarde, quando eu já estava no processo de escrita já do projeto, né? Mas o que me chamou a atenção no Profanação foi justamente essa experimentação que você traz para o filme, né? Tanto ali na audiodescrição, quanto no seu próprio corpo também. Enfim, eu acho que essa experimentação e brincar com isso, eu acho que é um lugar muito rico para a gente continuar elaborando, inclusive, esse novo E cinema. E eu acho que é por aí que é a forma da gente travou? fugir desse cinema padrão. Travou? Voltou ela. Não, voltou. Voltou, deu uma travadinha. Não sei se foi a minha internet. Bom, E eu queria que você. Desculpa, eu não fala. sei onde que eu estava na hora que travou. Não, mas eu acho que travou, mas não cortou, porque depois eu entendi a frase que você Ah, fechou. tá, ótimo. Deu certo. Eu queria que você falasse também, né? Porque você tem três eixos de conceitos que você explora na tua dissertação, né? Que é, deixa eu ver se eu encontro aqui. O corpo desviante, da Lígia Amaral, narrativas de si, né? Como reinterpretação da própria experiência, da Margarete Rago. É Acho que Rago é ou Rago. Rago? Não sei. É. E Gesto Inacabado, da Cecília Almeida Salles. Queria que você falasse um pouco sobre esses três conceitos que norteiam, né, a tua dissertação e essa congruência, né, que você vê nesses conceitos com a questão do corpo def no cinema. Eu acho que, por mais que esses sejam os três conceitos principais que norteiam, acho que tem uma coisa que norteia bastante a pesquisa, que é a pesquisa em afetos, né? Essa dimensão afetiva da pesquisa, que busca entender como que esses afetos movimentam uma série de coisas no corpo, no cinema, enfim, em vários espaços comunicacionais também. E aí, começando falando pelo corpo desviante, que é um conceito da Lígia Amaral. Lígia Amaral, ela foi uma professora e pesquisadora da USP, também com deficiência, que já faleceu, e ela escreveu um livro que chama Deficiência e Arte, que é um memorial dela. E aí, nesse momento, eu cheguei até ela porque eu estava buscando as minhas referências DEFs. E aí eu estava buscando coisas sobre a Frida Kahlo, porque era uma das poucas artistas que eu tinha conhecimento, que era pessoa com deficiência, então eu queria saber mais coisa sobre ela, justamente pela característica da Frida Kahlo de se representar, né, e de se pintar e falar sobre as suas questões muito intrínsecas dela mesma. E a Lígia Amaral, ela faz esse percurso, ela fala tanto da Frida Kahlo como da Anita Malfatti, que é outra pintora também com deficiência. E através disso eu comecei a entender como ela organizava esse pensamento. E através da ideia do desvio, que entende que esse desvio é algo que é um corpo com deficiência que foge a uma norma e gera várias repercussões, tanto repercussões de estigmatização, quanto de diversos tipos, como que isso poderia interferir e como que esse desvio poderia ser a chave para pensar esse cinema. Esse cinema enquanto algo que não está no cinema hegemônico. E essa foi a primeira chave. E aí depois veio as narrativas de si, muito por essa ideia da dissertação ser uma dissertação afetiva e por eu me colocar ativamente na escrita. Eu falo das minhas experiências, elas estão lá expressas. Apesar de que isso não é tão
comum assim no meio acadêmico. Agora está se popularizando mais isso de falar sobre si mesmo. Mas e ela traz essa ideia que as narrativas de si, elas não são só falar sobre algo que te afeta, mas sim sobre um processo de reelaboração do que seria esse contar-se. O processo de que, ao você falar de si mesmo e ao contar sobre si, você está se reimaginando, se reinventando. E eu acho que isso é um pouco o que acontece no Profanação também, inclusive. Eu acho essa ideia de reinterpretação de si maravilhosa, né? Porque daí você, pensando, né, quando a gente fala de ancestralidade DEF, que se a gente tem uma narrativa histórica, né, na história da humanidade, que a narrativa sobre o corpo com deficiência é uma narrativa sempre pesada, sempre um drama, um problema, esse corpo que nunca foi dono de si, né? Ele era dono de alguém, mas nunca de si. Era do porão, era para a esmola, para a prostituição, para o circo, que fosse, né? Mas a partir do momento que a gente começa a criar, né, como realizadores no audiovisual e refazer essa leitura sobre a gente, né? Trazer uma nova, criando uma nova ancestralidade para as pessoas que estão vindo terem novas referências, com posturas, novas atitudes, né? Novas narrativas sobre esse corpo, que se apropria de si, se reinventa, se reinterpreta, e da maneira que deseja, né? Que é o mais importante. Da forma que quer, né? Da forma em termos de forma mesmo, né? Em termos de estética e de conteúdo também. E isso que você falou, acho que tem a ver com o último conceito que você trouxe, mas eu acabei não comentando, que foi o gesto inacabado. Que o gesto inacabado é justamente sobre esse processo de criação do artista, olhando para esse processo como algo que nunca se esgota, que está sempre trazendo novos significados e está sempre sendo interpretado de outras formas, está sempre em movimento. E eu consegui estabelecer uma relação com essa ideia de inacabamento com a própria ideia da deficiência, que costuma ser vista como algo inacabado, incompleto. Então, usar dessa incompletude para criar uma coisa. E justamente buscar isso nessa forma, sabe? E entender que é uma busca mesmo. Eu acho que a gente está muito no começo desse cinema de pessoas com deficiência, de nós falando sobre nós mesmos. Então, acho que a gente tem muito para explorar ainda, inclusive, sabe? Eu acho que também, por mais que a gente tenha essa consciência e essa vontade de fazer esse cinema, e todos os tipos de arte também, é muito fácil a gente voltar a produzir da forma hegemônica, porque a gente está condicionado a isso, a gente foi ensinado a fazer dessa forma. Então, às vezes, por exemplo, eu quero contar uma história diferente sobre uma pessoa com deficiência, mas eu vou usar das mesmas formas cinematográficas, enquadramentos, planos, que é usado no cinema tradicional. Então, eu acho que é aí que a gente tem que brincar mais com essa forma. E por isso que eu acho que o cinema experimental, e que é algo que você e o Vitor de Marco trazem muito nos seus trabalhos, é isso, sabe? É cutucar essa forma mesmo. É misturar, sabe? É balançar. É trazer o estranho para isso, né? Acho que esse estranhamento na fotografia é fundamental, assim, para o nosso pensar no cinema, né? No cinema DEF. Isso é muito importante, porque é muito padrão, né? E o audiovisual, ele é o lugar, quando eu não sabia que ele era tão heterocis, normativo, branco, bípede e etc, né? Ele é extremamente tradicional, ele preza por esse lugar, né? Da tradição de um lugar, não ignorando os clássicos e os grandes cineastas que criaram coisas, mas, sei lá, né? O Glauber Rocha, ele tinha um grande diretor de fotografia que era um cara que movia, o cara se movia o tempo todo. Ele era um diretor de fotografia que tinha movimento,
Era corpo, a câmera e o corpo dele era uma coisa só, né? Porque ele tinha, ele tinha uma proposta de movimento. Então, acho que o Glauber Rocha, por exemplo, eu acho que ele, nesse sentido, ele dava uma aleijadinha no cinema, né? Ele dava uma capengada no cinema tradicional, né? Essa ideia de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? A ideia de você ir lá e fazer, né? Não é só sair filmando sem ter planejamento, né? Não é essa a ideia, mas é a ideia de você assumir as suas escolhas estéticas, né? Então, eu acho interessante também poder fazer essa ligação de cineastas bípedes que também percebem outra forma de pensar o cinema, né? E é tão revolucionário no nosso Brasil, no nosso país. Uma coisa que me chamou a atenção também, né, da tua dissertação, foi a quantidade, né? Você fala dos filmes que você pesquisa, que falam sobre deficiência, né? Desde do século XX, em 1900, assim, começo do século, que você tentou, você buscou, né, para ver sobre esses filmes sobre deficiência, quantas pessoas com deficiência estavam inseridas, eram parte da equipe, né? Eu imagino que essa pesquisa tenha sido super difícil, né? Como que você conseguiu? Tinha, né? Porque tem aqui, né, nessa lista, nessa tabela aqui, não sei quantos filmes tem aqui nessa Quase tabela, 400, eu acho. mas Muito filme. muito filme, é. Não, mas aqui nessa tabela que eu tô na página 58 da dissertação, não tem não tem quase Ela 400, não não. tá, ela tá nos Mas, enfim. anexos. Completa tá nos anexos da dissertação. Tá. Mas A que eu tenho aqui, sei lá, deve ter umas 20, 30, 20, mais ou menos. De 20, a gente tem 3 filmes que possuem pessoas com deficiência na produção, né? Que é o filme de terror do Freaks, o Ellen Keller, e o outro é The Unconquered Life of Ellen Keller. São dos Estados Unidos e é a mesma, são documentários e a mesma direção que é a Nancy Hamilton. E o Freaks é um filme também americano de terror, né? Então, assim, nossa, é uma porcentagem muito, muito pequena. Dentro desses quase 400, qual é a porcentagem? Ou qual é o número de pessoas com deficiência na produção? sabe que eu não vou. Você sabe? Você lembra? Deixa eu ver, eu tenho isso aqui, esse dado aqui, mas assim, é muito pouco, sabe? E esses dados foram muito difíceis de conseguir. Claro que alguns eram mais facilmente encontráveis, mas a maioria foi buscando filme a filme e procurando quem estava na produção, sabe? Aí foi um processo de ir lá procurar a pessoa, e às vezes encontrava, às vezes não. E foi um processo difícil, mas na Wikipédia existe uma lista de atores com deficiência. Isso é bem interessante, mas a maioria dos atores são atores norte-americanos, sabe? E lá ele já tem até um sindicato de atores com nanismo, ele já tem algumas coisas mais consolidadas do que a gente aqui, né? Mas aí tem Sim, teve até um manifesto. alguma dessas informações. Teve até eu lembro que, não sei se 2020 ou 2021, teve um manifesto nos Estados Unidos, em Hollywood, justo, ou Los Angeles, sei lá, que as pessoas com deficiência do mercado do audiovisual estavam exigindo o cumprimento talvez de cota ou algo do gênero, né? Fazendo um manifesto de que estamos aqui, queremos trabalhar, né? Somos habilitados para trabalhar, ou seja, no roteiro, na produção, seja qual for a função, né? Então tem realmente uma organização muito maior ali nos Estados Unidos. Bom, cinema nos Estados Unidos é algo muito, muito estabilizado, né? É um lugar que realmente é uma indústria, né? É uma indústria farmacêutica, cinematográfica muito grande, muito poderosa.
que, tipo, tem uma organização muito forte, né? Mas também Você achou aí? achei, é 30%, olha só, de 390 e tantos filmes, só 30%. 396. Você falou aqui, eu lembro, 396 filmes, 30% tem pessoas com Isso. deficiência. Nossa, é muito pouco, E né? um outro dado é que pode ser que tenham pessoas em funções, pessoas com deficiência em outras funções técnicas, né? Mas era muito mais difícil de encontrar. Era muito mais fácil encontrar quando era roteirista, diretor, produtor, ator, né? É isso que eu ia perguntar. Então, esses 30% são pessoas que, de alguma forma, estão no lugar de front, né? Direção, roteiro. São pessoas que decidem coisas, né? Não são pessoas que não decidem absolutamente nada, né? Sim. Então até que é um dado, assim, até que é um pouco mais animador, até. Porque, né, são pessoas que estão em lugares de frente, de decisão, de poder de decisão e de criação. É interessante. Agora, outra coisa que eu vejo na tua dissertação é que desses filmes que você pesquisou, 43,1% é drama. O gênero é drama. Que também tem super a ver, né, com o que a gente vem levantando, né, com essa narrativa sobre o corpo com deficiência, que é sempre uma narrativa do drama, de um sofrimento, né? A deficiência ela é central, né? Ela não é só mais um elemento, mas ela é central mesmo. E drama. Aí depois o terror. O que vem logo em seguida é o terror, que é uma porcentagem aqui, como eu imprimi preto e branco, a maior aqui tem 13,5%. Então, 13,5% é de terror. Aí vem a animação, logo em seguida, que é... Eu não sei se você fez... agora eu não sei se você fez aqui drama, terror, animação, de acordo com a porcentagem né, decrescente, ou se é só a cor. Porque eu não consigo ver tudo preto e branco para mim. Tá decrescendo mesmo. O terror tem 13. Está decrescendo. Então é isso, então, o de menor porcentagem, que é 4,3%, não, 3,1%, que é reality show. Isso. Né? Ação, aventura... Também tem pouco. Sei lá, dá 4,5%, 4%, 5%, né? Então, assim, é bem significativo também. Acho que é mais mais um item que também a gente está combatendo, né? Com as nossas criações, né? O Daniel, o Victor, eu, quem mais? Você, quem mais que a gente tem que está com filme aí sendo colocado? Jéssica também, Jéssica Teixeira. Jéssica, verdade, Jéssica Teixeira. Ademar Alves. Ademar Alves Depois eu não conheço. eu te passo. Tem mais alguns, assim, né? Tá. Eu acho que tem crescido mais. Eu acho. E assim, todos têm essa preocupação, né? De trazer uma narrativa, outra narrativa, né? Uma narrativa apropriada de si, né? Sim. E rompendo e alejando, capengando, acabando com essa história de corpo-normatividade, né? E eu acho muito marcante, né? Igual você pontuou, a maior porcentagem ser drama e a segunda ser terror. Ou seja, tem os extremos, né? Ou é super uma narrativa às vezes, de superação, ou é colocando a pessoa com deficiência como monstro. Ou é o anjo sofrido, ou é o monstro. Então, assim, fica... É 880. Né? Então, ver como é que a gente vai olhar para esses filmes. Mas eu ainda acho muito importante olhar para esses filmes, ainda que eles tragam essa narrativa que a gente está tentando superar. É importante
olhar eles, conhecer bem. A gente aprende muito com isso, né? E essa quantidade de filmes sobre Com mama, certeza. ela aumentou consideravelmente depois da Conferência dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? O internacional, que foi um momento em que Uhum. teve assim, um movimento de se mudar essa narrativa da pessoa com deficiência. Mas aí, por outro lado, trouxe essa narrativa de superação, enfim, né? Que a gente está tão acostumado a ver que a gente também rejeita, né? Nós não queremos ser colocados Sim, nesses lugares de pessoas com deficiência que ficam sofrendo o tempo todo por terem deficiência, né? exatamente. E aí aí a redenção é quando a pessoa Super. supera e etc, né? Enfim, é sempre uma narrativa muito capacitista mesmo, né? Uma narrativa em que o olhar sobre esse ser humano, não é nada humanizado, né? Não é nada humanizado. E é meritocrático, É muito curioso, não é nada humanizado. e é uma narrativa meritocrática Desculpa, também. cortei. Sim, exatamente. Porque Exatamente. é interessante E ver como que esses, essas coisas é, andam juntas, né? Não dá para separar. Meritocracia está aí permeando isso tudo, né? com certeza, exatamente. É bem colocado, Sara, porque a meritocracia é um discurso bastante perigoso, né? Isso em todas as identidades sociais, né? O sistema adora falar de, tipo, você vai lá, sofre, batalha, se ferra, anda 6 horas de ônibus por dia de condução para você conseguir chegar onde você vai estudar. Enfim, uma série de coisas, né, que são colocadas que a vida é colocado isso, né? Para todo mundo. A vida é sofrimento, você tem que sofrer para poder Sim. vencer, né? E eu acho que aí dentro do corpo, dentro da narrativa do corpo com deficiência, o sofrimento, será que você vai ter, aí já tem a dúvida, será que esse daí vence, Será? né? Porque a expectativa é que a gente não vença Sim. nunca, né? Não tem Não tem vencimento, né? Não vence. O nosso drama não vence nunca, né? É bem Sim. curioso isso, para não dizer Isso. desastroso. Eu vi uma pessoa aqui perguntando aonde que encontra a tua dissertação, Olha, se eu Sara? não me engano, ela já está disponível no repositório da UFMG. Ó, No programa de pós-graduação em comunicação social, que foi onde eu fiz a, a dissertação, né? Eu não sei se eles já atualizaram, porque eles às vezes demoram para atualizar o repositório lá, mas é possível que já esteja online. tá. Edu, se você puder anotar aí o nome da dissertação dela para as pessoas acharem, né? Deficiência em Tela, que é o nome da nossa live. E aí tem processos de realização do corpo desviante no cinema. Isso. Processos de realização do corpo desviante no cinema. Sara de Oliveira Pauliello. A Luíse que tinha perguntado isso? Ah, legal. Você pegou aí, Luíse? Bom, a gente está chegando no fim para encerrar a nossa live, para não compridar tanto. Tem muitas outras coisas que a gente poderia conversar aqui, mas é legal que as pessoas conheçam o teu trabalho, Sara, né? A tua pesquisa. Super importante. Você encontrou dentro do cinema outros pesquisadores DEFs, dentro da academia? Eu encontrei, mas eles não eram do cinema, né? Eu fiz parte de um grupo de pesquisa do programa que chamava Afetos, que era justamente estudar as vulnerabilidades nessa dimensão afetiva. E tinha outras grandes pesquisadoras que eu conheci, tive a oportunidade de trocar, que me influenciaram muito no meu processo de escrita. Uma foi a Mariana Silva, que ela foi a primeira mulher com deficiência no programa de pós-graduação, e ela faz parte do meu trabalho de conclusão de curso. E ela estudou
mulheres com deficiência fazendo vídeos no YouTube. E a outra é a Fatine Oliveira, que agora está fazendo doutorado também no programa de pós-graduação. E ela também estuda essa relação de gênero e deficiência. Então, são mulheres estudando isso. Mas no audiovisual, essa outra que você falou, sim, né? Porque o YouTube, de alguma forma, é também audiovisual. A Fatine é no audiovisual? Não. O dela era sobre Não. Instagram. Na época, ela olhava para as imagens das mulheres com deficiência no Instagram. No audiovisual, Entendi. lá no programa, eu não conheci ninguém. Uhum. Percursora. Abrindo, ó, no facão. Muito bom. Eu queria... Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Antes de eu finalizar aqui, que eu queria finalizar com uma coisa que eu li aqui nas considerações finais, que eu acho bonito. Tem algumas perguntas aqui depois que a Sara encerrar, e aí são poucas, então dá para a gente fazer rapidinho. Aí a Sara pode fazer perguntas. Então vamos às perguntas. Eu não vi que as pessoas fizeram perguntas. A gente vai se perdendo aqui, né? Vocês estavam tão envoltas que nem quis parar no caminho, deixei para o finalzinho. E deixa eu voltar rapidinho. Uma pergunta da Alexandra Martins. Como as pessoas da faculdade receberam essa pesquisa e quais são os seus planos para o futuro? Bom, com uma certa surpresa, assim. Eu tive muita sorte de encontrar esse grupo que já pesquisava isso. Tanto a minha orientadora, Camila Mantovani, e a Sônia Caldas Pessoa, que já pesquisam deficiência há mais tempo. Mas quando eu decidi estudar isso, eu fui numa linha de pesquisa que era mais específica de cinema lá no programa. E ninguém conhecia, então era muito uma coisa de vamos ver o que a gente consegue fazer, porque a gente não sabe muito bem para onde que a gente está indo ainda, sabe? Então foi tudo muito inicial, assim, e por ser muito inicial, teve vários benefícios, mas também teve os contras, né, de ir chegando nesse lugar. Meus planos para o futuro são continuar pesquisando. Eu quero fazer doutorado agora. E eu também sou curadora e programadora do Cine Humberto Mauro. E eu faço uma mostra de mesmo nome que a minha dissertação, Deficiência em Tela. E em breve vai ter a segunda edição, agora em setembro. Então, eu estou nesse movimento de tentar pensar a deficiência e o cinema também nesse espaço do cinema físico, né? E ocupar esse lugar também. Tenho mais uma pergunta. Maravilhoso. Adorei a resposta. Tenho mais uma perguntinha, e dessa vez é minha mesmo. Eu queria entender de você como é que você pensa o acesso a esses filmes, e não no quesito somente acessibilidade, mas na percepção de quem assiste os filmes que têm a temática de pessoas com deficiência ou que são feitos por pessoas com deficiência. Porque recentemente eu vi uma notícia, acho que até foi do Daniel Gonçalves, que ele teve uma sessão de cinema, ele acabou enchendo a sessão, tinham muitos cadeirantes, e aí teve problema com o cinema enquanto estrutura. Mas o grande ponto é que eu venho percebendo que as pessoas como é que eu posso falar? Elas se esmeram para poder acessibilizar o conteúdo quando esse conteúdo é de pessoas com deficiência, mas as pessoas com deficiência não conseguem acessar os outros filmes. Você acha que isso é uma barreira para a gente começar a falar sobre outras temáticas que não a deficiência em foco, como foi o que você e Estela conversaram? E aí queria estender essa pergunta também para a Estela. Se as duas puderem responder, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser começar, Estela. Pode ir, Sara. Bom, pode ir, depois eu vou. Bom, deixa eu ver se eu entendi, Amanda. Qualquer coisa você me fala.
É uma pergunta difícil essa sua, né? De como pensar como esses filmes vão chegar nas pessoas com deficiência e filmes que não são só sobre a deficiência, né? Eu não consigo não pensar nessa barreira arquitetônica mesmo e física de ir a uma sala de cinema, sabe? No meu trabalho eu passo por isso diariamente, assim, e a gente começa a ver que são inúmeras coisas, sabe? Que a gente nem consegue pensar, assim, que dificultam esse acesso. Então, eu acho que é muito incompleto ainda o que a gente tem conseguido fazer, sabe? Mas por uma questão de estrutura, de políticas públicas, enfim, muitas questões que estão em torno disso, né? E eu vejo lá no cinema, por exemplo, que o nosso público com deficiência ainda não é o desejável. A gente queria que tivesse mais. Só que a gente entende que, por exemplo, para chegar até o cinema é difícil. Lá dentro do espaço tem muitas questões que têm que ser trabalhadas. Enfim, são muitas coisas que envolvem até esse momento final que você está querendo chegar aí, né? Então, o que eu entendo, assim, é que a gente tem que ir fazendo aos poucos, sabe? Eu vejo que quando a gente faz uma coisa, a gente movimenta várias outras. Por exemplo, lá no cinema, quando eu fiz a deficiência em tela, a gente não tinha uma rampa de acesso ao palco. Olha que simbólico que é isso, né? Quem está chegando ao palco não são as pessoas com deficiência. Então, quando a gente foi fazer essa rampa, isso movimentou tanta coisa para que se chegasse no resultado final disso, sabe? Que eu acho que nesse processo outras coisas vêm juntas, entende? Então, eu acho que é uma coisa integrada, eu vejo como um processo que tem que ser integrado. E acho que é isso. Não sei se eu consegui te responder, porque eu também estou nesse processo de buscar. Conseguiu sim, muito obrigada. Eu acho que tem isso que você falou, Sara, né? De tipo uma simples rampa para o palco, né? Para os realizadores com deficiência poderem subir, acessar o palco e estar. Isso com certeza ele vai mexer. Ele mexe esteticamente, né? As pessoas quando frequentam esse espaço e começam a ver essa rampa, podem até ser. Por que tem essa rampa? Que coisa esquisita, que estranho. Podem até estranhar. Porque nem pode ser que nem passe pela cabeça delas que existiriam pessoas com deficiência que são realizadoras, né? Então isso já começa a mexer numa ética, né? A estética já começa a chacoalhar a ética do espaço e das próprias pessoas que não conhecem isso, não sabem. E também a questão, eu vejo muito isso também. Então é filme sobre deficiente? Então, vamos acessibilizar, porque os deficientes, sendo que quem tem que ver são os bípedes e não os deficientes, né? Então, tem essa lógica, eu acho que é muito doido, é muito doida essa lógica, mas é uma lógica bastante da capacidade corporal compulsória mesmo, da bipedia compulsória, sabe? Dessa ideia de que vocês aqui, nós ali, eles lá, sabe? Fica nessa coisa de dividir, né? O que interessa, né? Ninguém quer saber sobre pessoas com deficiência no cinema, né? Ninguém quer ver filme, a não ser que seja de alguém famoso ou um creepface, né? Uma outra pergunta, desses filmes todos eram creepface, Sara, dos filmes que você pesquisou esses por 396? Grande maioria eram. Mas isso que você falou, dessa movimentação, eu percebo, assim, que quando a gente vai pensar esse cinema para pessoas com deficiência, o que eu vejo lá na minha experiência prática do dia a dia, que tem acontecido, que é bem interessante, é tentar trazer as pessoas sem deficiência também para os espaços onde as pessoas com deficiência ocupam. Porque há um certo preconceito de, por exemplo, essa sessão
é uma sessão com audiodescrição, por exemplo. Ah, é uma sessão com audiodescrição, então não é para mim, eu pessoa sem deficiência. Eu acho que é aí que é o ponto, é aí que a gente tem que começar a mudar, porque a audiodescrição ela traz muitos elementos narrativos muito interessantes. E para quem está estudando audiovisual, tá nessa pegada, ter acesso a isso, ver isso dessa forma, é muito interessante, sabe? Então, eu acho que é por aí. É muito interessante também quando a gente movimenta não só o nosso lado de pessoas com deficiência, mas o outro. E tenta pensar que isso tudo não é só para a gente, é para todos, né? Para todo mundo. Para quem quiser, né? Eu não digo que é para todo mundo, porque todo mundo não é muita gente e nem todo mundo vai gostar de tudo que a gente gosta, mas é para quem quiser. Quem quiser, tem essa liberdade de ir e vir, né? É para quem quiser. Eu quero ir ver o filme, sei lá, o filme X, que não é sobre pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa com deficiência, mas ele tem acessibilidade, então eu posso ir. Então, poder escolher, né? O direito o direito de ir e vir e poder escolher aonde eu quero ir e para onde que eu quero, né? Aonde que eu quero me alimentar de cultura, Sim. de arte, né? Acho que é essa ideia de cultura do acesso, né? Que vai mais que amplia mais a percepção do que é a acessibilidade, que não é só voltada para a pessoa com deficiência. E, de novo, né? Quando uma pessoa que não tem uma deficiência assiste um filme que tem uma acessibilidade, uma audiodescrição, é de novo a estética na ética, mexendo, chacoalhando as noções estéticas e as noções éticas. Então, isso tudo é um movimento muito poderoso, né? E, ao mesmo tempo, de formiguinha, né? Porque, tipo, quantas pessoas com deficiência você tem ao seu lado no trabalho, né? Quantas pessoas têm esse conhecimento que você vai ali e persiste, e insiste que tem que realizar e cria esse programa, né? Então é super importante, assim. Sarah Half-Deaf do cinema, gente, né? É uma Half-Deaf total, porque você está abrindo um caminho e registrando isso, que infelizmente a gente precisa, né? Desse registro acadêmico, que é importante. Eu digo infelizmente porque parece que é só ali que as coisas são aceitas, né? Mas que é super importante tá registrado em algum lugar. E é uma Half-Deaf do cinema, do audiovisual. Eu fico muito feliz mesmo, assim. Mais alguma pergunta? Não, a gente já está estourado, inclusive, no tempo. O Edu estava aqui fazendo Já super estouramos, a gente se empolgou. Vamos lá. Então, eu gostaria de agradecer muito. Sara, você quer falar alguma consideração final para encerrar a tua fala? Não, gente, eu acho que é isso. É só agradecer mesmo ao convite, ao trabalho, a Cíntia, a Amanda também, a Estela. Estela por ter topado quando eu falei quero estudar seu filme, ter confiado no meu trabalho naquele momento, ter dividido muito do processo comigo e agora a gente continuar trocando, né, Estela? Isso é sensacional, que a gente continue essa troca que só se expanda mais. É isso. Axé. Então, eu quero encerrar convidando as pessoas para seguirem o perfil do mapeamento, né? O Mapeamento Acessa Mais é uma parceria da Secretaria de Livre Leitura, Formação Livre Leitura e a UFBA, Universidade Federal da Bahia. Tem o objetivo de identificar os artistas e agentes culturais com deficiência e profissionais ligados à acessibilidade cultural com ou sem deficiência nas áreas de artes visuais, circo, dança, teatro, literatura, audiovisual. Falei tudo? Acho que sim. Enfim, são todas essas... e música, eu sempre esqueço da música. E música também. Ele vai ser lançado em setembro, todo acessível, né? A equipe está preparando a acessibilidade do questionário, e ele é nacional, então quem quiser fazer alguma parceria para fazer essa informação chegar ao máximo possível de pessoas, entre em contato com a gente aqui pela DM ou o e-mail mapeamentoacessamais@gmail.com e põe no assunto a linguagem
se você quer, se você, a tua instituição é conectada, porque às vezes eu tenho, sei lá, tem uma escola de dança e eu tenho como um mailing list que eu posso espalhar a informação sobre o mapeamento. Então, entrem em contato com a gente e fiquem acompanhando que vai ter mais live aí acontecendo. E eu queria agradecer muito a Amanda por estar aqui coordenando com a gente essa live, a Cíntia pela interpretação, o Edu que está aí fazendo os comentários e registrando as coisas que tem que registrar. E é isso, eu queria ter lido uma frase aqui da conclusão da dissertação, mas acho que não vai dar, a gente vai ter que fechar para não perder Fica o o registro gostinho aqui da live. pro Muito próximo. obrigada. Beijo, meninas. Isso, com gostinho. Tchau. Beijo, Boa gente. noite. Boa Boa noite. noite.